Paz e graça seja na vida de todos. Hoje nós continuamos o nosso estudo no livro de Marcos, Evangelho de São Marcos, continuando no capítulo 2, que é um capítulo extenso, a partir do verso 13, Jesus e Levi. Jesus saiu outra vez e foi para o lago da Galileia. Muita gente ia procurá-lo e ele ensinava a todos. Enquanto estava caminhando, Jesus viu Levi, filho de Alfeu, sentado num lugar onde os impostos eram pagos. Então disse a Levi: venha comigo. Levi se levantou e foi com ele. Mais tarde, Jesus estava jantando na casa de Levi. Junto com ele, Jesus e seus discípulos estavam muitos outros cobradores de impostos e outras pessoas de má fama que o seguiam. Veja bem, até aqui, Levi ou Mateus era judeu e tinha uma função que o tirou do meio do convívio entre o povo de Israel. Por quê? O emprego de Levi era cobrar impostos do seu próprio povo. E o povo era muito revoltado com essa situação, muito revoltado com os impostos colocados por Roma. Então, todo cobrador de impostos era repudiado, era colocado em nível de pecador, em nível de impureza. Assim era visto os cobradores de impostos, né? E Jesus, na sua caminhada, ele encontra com Levi. E não estava escondido de Jesus quem Levi era, porque ele estava justamente cobrando impostos. E Jesus então chama ele, como ele chamou os pescadores: vem e segue-me. Aquele chamado para Levi deve ter sido algo assim, muito motivacional, porque ele era rejeitado. E aparece alguém que é judeu, já conhecido, começando a ser conhecido por seus milagres, como um mestre que ensinava a palavra, e chama Levi, chama Mateus. Ele logo larga e segue a Jesus. E aí acontece que Jesus vai à casa de Levi. Olha, além de Jesus chamar para seguir, ele também chama para se ter intimidade. Porque nós trazemos na nossa casa e adentra os nossos lares quem nós temos intimidade. Caso contrário, é na porta e no máximo na nossa sala, não é verdade? E aqui a gente já vê uma intimidade e algo muito lindo também acontece. Jesus vai jantar na casa desse cobrador de impostos. E o que tinha lá além do jantar? Muitos e muitos outros cobradores de impostos. Muitos e muitos outros que estavam na mesma situação de Levi. Talvez querendo ir para os templos, talvez querendo ser adorador, querendo oferecer seus sacrifícios como um bom judeu. E eles eram rejeitados. Rejeitados pela religiosidade, que é algo que é o maior desafio de Jesus no ministério. As pessoas que mais nós vamos ver Jesus combatendo são os cobradores, são os religiosos. Então, aquelas pessoas ali no jantar, na casa de Levi,
não somente outros cobradores de impostos, mas pessoas de má fama. Alguns mestres da lei, ou seja, religiosos, que eram do partido dos fariseus, vendo Jesus comer com aquela gente e os cobradores de impostos, perguntaram aos seus discípulos: por que ele come e bebe com essa gente? Jesus ouviu a pergunta e disse aos mestres da lei: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu vim para chamar os pecadores e não os bons. Jesus aqui começa a trazer uma resposta para os religiosos, que inclusive ficavam de plantão. Não estava muito interessado em ouvir os ensinamentos, não estava muito interessados em ver milagres, mas em apanhar Jesus na sua religiosidade, porque afinal de contas, Jesus era judeu e ele tinha que cumprir as leis de acordo com o pensamento desses líderes religiosos. Então, eles indignados com o jantar e pessoas de má fama, e eles fazem essa pergunta. Jesus sempre, com respostas muito sábias, ele diz: os doentes, eles é que precisam de médico. Então, as pessoas que são pecadoras, as pessoas que estão em situação de miséria, que estão repudiadas pela religiosidade, né? Porque na religiosidade não cabia essas pessoas de má fama. Eles precisam de mim. Eles precisam desse novo que eu estou trazendo. Jesus não estava aqui querendo dizer que todos precisavam do novo que ele estava trazendo. Mas ele quis dizer para eles: eu ando sim com pecadores, eu ando sim com cobradores de impostos. Na verdade, Jesus, ele andava com todo aquele contrito, com todo aquele humilde de coração que o buscava, que precisavam do toque do Senhor, do milagre do Senhor. Depois nós temos uma outra situação. Os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas chegaram perto de Jesus e disseram a ele: os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam. Por que é que os discípulos do Senhor não jejuam? Jesus respondeu: vocês acham que os convidados de um casamento jejuam enquanto o noivo está com eles? Enquanto ele está presente? É claro que não jejuam. Mas chegará o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles vão jejuar. Falando aqui sobre o jejum, Jesus vai falar muito mais sobre o jejum, inclusive a maneira dos religiosos jejuarem. E Jesus já entendia a intenção do coração deles. Eles jejuavam para uma máscara de santidade. Jesus sabe de tudo. E Jesus não é pego de surpresa, não. Jesus sabe. Ele ali, em outras situações, eles só pensavam, arrazoavam os seus corações e Jesus já sabia o que estava acontecendo. E Jesus faz uma analogia com um casamento. Ninguém vai para uma festa de casamento para ficar em jejum. Mas ele estava querendo dizer: eu ainda estou com os meus discípulos. Mas quando essa situação mudar, quando a obra for cumprida, quando o noivo for tirado, eles vão jejuar. E nós vamos ver toda essa consagração a partir de Atos dos Apóstolos, quando a igreja inicia. E Jesus continua. Por quê? Jesus vem trazendo algo novo.
E esse novo, muitas vezes, bate de frente com pessoas que não abrem o coração, que não quer renovo na sua vida, que acha que o que sabem, o que entendem é o certo e ponto final. Meu Deus, como nós nos enganamos. Quando nós nos consagramos e buscamos a face do Senhor e abrimos nosso coração para ouvir as verdades da palavra de Deus, quanta coisa tem sido renovada, com muita seriedade, com muito temor, com muito respeito, muitas palavras têm se aberto para nós. Nós é que estávamos errados. Não era a palavra que estava falando a mentira, mas muito novo tem se aberto para nós nesses dias. E Jesus disse assim: ninguém usa um retalho de pano novo para remendar uma roupa velha, pois o remendo novo encolhe e rasga a roupa velha, aumentando assim o buraco daquela roupa. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres arrebentam, o vinho se perde e os odres ficam estragados. Por isso, o vinho novo é posto em odres novos. Jesus fez uma analogia aqui de um remendo novo numa roupa velha. Nem precisa de imaginar o que acontece, né? Aquele remendo novo, ele vai persistir. Mas o restante da roupa velha ligada àquele remendo não vai resistir. E quanto aos odres, esses odres, na antiguidade, na época de Jesus, ainda tem naquela região, é feito de peles de animais, tinha que ser de pele de animal novo. Então, colocava-se o vinho ali para quê? Para fermentar. E a fermentação ia inchando aquele material e suportaria aquele vinho. Agora, se colocasse num que já havia se expandido, ele iria arrebentar facilmente. Então, Jesus estava querendo dizer aqui, sabe? Que o que ele trazia, o novo que ele estava trazendo, ou seja, o novo que estava por vir, que é o Espírito Santo de Deus, não teria a mínima possibilidade de habitar um homem antigo, um homem que não nascera de novo. É só a gente olhar para João capítulo 3, sobre o novo nascimento, sobre as indagações de um mestre da lei, de um mestre religioso, onde Jesus disse para ele que era necessário nascer de novo. Se nós, de criaturas de Deus, criação de Deus, não tivermos um novo nascimento, que só através do arrependimento dos pecados, de aceitar Jesus como o único salvador da nossa vida, assim nós nos tornamos filhos de Deus, nos tornamos novas criaturas, onde não é a religiosidade que nos guia, é o Espírito Santo de Deus que nos guia. E Jesus quer dizer, o Espírito Santo não tem a mínima possibilidade, nunca terá, de habitar num homem velho. Ou seja, num homem que vive tradições, num homem que vive religiosidade, num homem que não se humilha, que não se arrepende, que não aceita o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Esse não tem como o Espírito Santo habitar. E se o Espírito Santo não habitar essa pessoa, pelo novo nascimento, também ela não terá a salvação, ela não terá o céu. Então, continuando, num sábado, Jesus e os seus discípulos estavam atravessando uma plantação de trigo. Enquanto caminhavam, os discípulos iam colhendo espigas. Então alguns fariseus perguntaram a Jesus:
Por que é que os seus discípulos estão fazendo uma coisa que a nossa lei proíbe fazer no sábado? Jesus respondeu: vocês não leram o que Davi, quando ele e os seus companheiros não tinham comida, ficaram com fome? Ele entrou na casa de Deus na época do grande sacerdote Abiatar, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros. No entanto, é contra a lei alguém comer desses pães. Somente os sacerdotes têm o direito de fazer isso. E Jesus terminou: o sábado foi feito para servir as pessoas, e não as pessoas para servirem o sábado. Portanto, o Filho do Homem tem autoridade até mesmo sobre o sábado. Jesus, então, continua afrontando a religiosidade. Ele cita aqui um acontecimento lá em 1 Samuel, quando Davi entra no templo com fome, com seus homens, fugindo de Saul, e ele, então, come dos pães que só poderiam ser dados a comer para os sacerdotes. Mas era uma situação de fome. E Jesus, então, está dizendo, olha, ele termina falando uma frase linda: o sábado foi feito para servir as pessoas, e não as pessoas para servirem o sábado. E ele diz que ele é autoridade, ele é Senhor do sábado. Lindo, né? Muito lindo. As palavras que Jesus traz, os ensinamentos com tanta autoridade. Mas a palavra de Deus para nós é necessário nascer de novo. É necessário ter um encontro com Jesus. É necessário se arrepender dos pecados, porque quando isso acontece, o Espírito Santo vem, o novo de Deus, e habita no homem. Amém?